Graça e paz, meus irmãos. Hoje é terça-feira, hoje é 27 de abril do ano 2021. Hoje eu quero mostrar no Evangelho de São João, no capítulo da ressurreição, as três aparições de Jesus e as suas implicações proféticas. Jeremias 33, versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então nós temos que cavar. As escrituras ela tem que ser cavada, né? Aqui é uma mina de ouro. As escrituras é uma mina de ouro. Então no capítulo da ressurreição e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então o que acontece aqui? A primeira aparição de Jesus após a ressurreição foi exatamente para Maria Madalena. Isso aqui é uma simbologia, é uma tipologia do arrebatamento da igreja. Maria Madalena aqui, ela tipifica a igreja. Primeiro Jesus, ele vai ressuscitar os nossos irmãos que morreram, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses capítulo 4, 16, e em seguida ele vai tomar a igreja viva e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então Maria Madalena aqui, ela representa a igreja que será arrebatada. A primeira aparição foi para Maria Madalena. É uma representação do arrebatamento pré-tribulacionista. Veja bem que depois que Jesus ele apareceu para Maria Madalena, os discípulos eles vão esconder. Está no versículo 19 de João. E chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, fecharam as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Então é exatamente esse segundo grupo aqui, essa segunda aparição de Jesus aos discípulos, é exatamente os crentes da grande tribulação, né, que vão perder o arrebatamento e vão estar escondidos do anticristo durante a grande tribulação. O segundo grupo aqui representa então as virginécias que perderam o arrebatamento. Elas foram deixadas para trás, não levaram as coisas de Deus a sério, perderam o arrebatamento e automaticamente depois do arrebatamento o cristianismo vai ser proibido, igrejas serão fechadas, bíblias incineradas, pastores serão presos, crentes executados. Então muitos irmãos vão estar escondidos dentro do mato, dentro das casas. Da mesma forma que os discípulos aqui estavam escondidos com medo dos judeus, muitos vão estar escondidos com medo do anticristo na grande tribulação. Então a segunda aparição de Jesus após a ressurreição, ela representa a segunda aparição de Jesus após a ressurreição, ela representa os crentes da grande tribulação. E depois, então tem uma terceira aparição, que é aonde Jesus aparece para Tomé, que é o versículo 24, João 20, 24. Então Tomé ele disse o seguinte: ó, eu só acredito se eu ver o sinal dos cravos. Tomé aqui, então, ele é uma representação do povo judeu. A terceira aparição de Jesus, então, aqui, ela representa o povo judeu. Tomé aqui representa o povo judeu no final da grande tribulação, onde eles vão acreditar quando eles veem o sinal dos cravos, como está escrito em Zacarias 12, versículo 10, e Apocalipse 1, versículo 7. Os judeus vão passar pela tribulação e eles vão estar cercados ali, né, pelo anticristo ali na chamada batalha do Armagedon. E ali, se não fosse uma intervenção divina, Israel seria varrido do mapa. Então Tomé é exatamente o povo judeu
né, a terceira aparição de Jesus para Tomé, é o povo judeu lá no final da grande tribulação. Então são coisas proféticas, meus irmãos, coisas tremendas aqui. Primeiro, Maria Madalena é o arrebatamento pré-tribulacionista, o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Vê que primeiro ele aparece para Maria Madalena, depois que os discípulos foram esconder com medo do judeu, ou seja, os crentes que perderam o arrebatamento vão esconder com medo do anticristo na tribulação. E no finalzinho, Tomé. Então as três aparições é isso. Isso aqui é profético. Maria Madalena representa a igreja, que será arrebatada no arrebatamento pré-tribulacionista. Os discípulos escondidos é os crentes da grande tribulação, escondidos do anticristo, né, da perseguição do anticristo. E o Tomé é os judeus lá no final da grande tribulação, onde eles só vão acreditar quando eles verem os sinais dos cravos. Então, meus irmãos, é um capítulo totalmente profético. Se você estudar com cuidado, se você estudar esse capítulo 20 de João, pedindo a orientação do Espírito Santo, ele vai nos revelar coisas tremendas. As escrituras, isso aqui é uma escatologia revelada. É uma escatologia revelada. Não é aquela escatologia tradicional. Eu creio também na escatologia tradicional, mas nós temos também a escatologia revelada. Então a interpretação bíblica é essa. Desde que você respeite as regras de interpretação, que é a hermenêutica, a exegese, você respeite para quem Deus falou, por que falou, contexto histórico, contexto geográfico, contexto político. Desde que você respeite todas essas regras, você vai conseguir fazer uma interpretação correta das escrituras no momento que você deixar que o Espírito Santo se revele a você. Por quê? Porque as escrituras, elas não é de particular interpretação, elas são reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Por que existem muitas seitas, muitas religiões, três interpretações escatológicas? Por quê? Porque as pessoas fazem interpretação particular das escrituras. E nós não precisamos de fazer interpretação particular das escrituras. A própria Bíblia se interpreta. Ou seja, a Bíblia, ela oferece comentário para a Bíblia. Esse era um dos temas do Dr. Vimalgo, fundador da Chamada da Meia-Noite. Todas as mensagens de Vimalgo ele já dizia isso. A Bíblia oferece comentário para a Bíblia. Então você não tem que bater a cabeça, ficar criando coisa. Você não tem que achar nada. Ah, eu acho que é assim, eu penso assim, não vou mudar. Não, meu irmão, não é assim. Não é assim. Não é porque eu penso que a interpretação é essa que é essa. Não é porque eu acho que é assim que vai ser assim, não. A Bíblia não precisa da nossa opinião. Ela não é de particular interpretação. A Bíblia se interpreta. Essa é a regra crucial da hermenêutica. No momento que você desrespeitou isso aí, você desrespeitou a hermenêutica, desrespeitou a exegese, aí pronto, aí você vai fazer um saladão com as escrituras, igual faz os pós-tribulacionistas. Então vamos orar ao Senhor, buscar a direção do Espírito Santo, porque tem coisas profundas nas escrituras. E esse texto de João é muito profundo, muito profundo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima terça-feira na presença do nosso Pai Celestial. Amém.